começa a se questionar, e o livre-arbítrio, por acaso, é bom ou mal, né? Para compreender isso, né, o Evódio quer compreender, né, por que o autor de todas as coisas, certo, nos fez com a vontade livres, que tende tanto para o bem quanto para o mal. Não seria melhor ele não ter nem nos sido dado, né, já que ele tende tanto para o bem como para o mal? Será então que o livre-arbítrio não é algo maléfico, visto que é por meio dele que nós pecamos? Aí vê-se do lado de um paradoxo. Se por um lado, a alma humana ocupa um lugar privilegiado no mundo, justamente por possuir livre-arbítrio e é superior aos animais, e mais que isso, é considerada a imagem e semelhança de Deus, por outro lado, certo, esse mesmo livre-arbítrio pode levá-lo a pecar, denegrindo assim a imagem de semelhança. E aí pode ficar confuso, né? Então, o livre-arbítrio é um bem muito perigoso, né? E aí Agostinho diz o seguinte, que Deus, ele cria sempre o que é melhor. Tudo na criação, desde os seres mais íntimos até os seres mais elevados, possuem um lugar na criação. De modo que esta ordem nada falte nem nada sobre. Até mesmo a alma pecadora compõe a harmonia do universo. E aí Agostinho afirma, toda e qualquer natureza é sempre um bem. Porém, a natureza dos seres criados pode vir a se corromper. E assim Agostinho vai justamente relacionar o livre-arbítrio à ordem reinante do universo, certo? Se o livre-arbítrio pode levar o homem a corromper-se, é também por meio dele, certo? Que voluntariamente ele pode voltar à sua condição inicial, que é justamente a de ser livre. Mas se o livre-arbítrio nos foi dado para viver a vida digna e virtuosa, como é então que ele se volta para as coisas tão baixas, né? Que movimento é esse que faz com que nos afastemos do ser maior, do bem maior que é Deus? E aí Agostinho diz que o mal está justamente na própria vontade, que querendo, adere às coisas menos nobres. A vontade é livre antes de tudo, é livre antes de mais nada. Agostinho diz também que Deus não fez o homem mau, mas este tem a condição de poder pecar. Ele poderia ter, inclusive, criado o homem de tal modo que não viesse a pecar. Porém, não censuremos, porque ele não forçou ninguém a pecar. Mesmo a criatura pecadora compete lugar na ordem do universo. Mesmo sabendo que este viria a pecar, nem assim Deus o deixou de criar. Muitas vezes o homem não concorda com a ordem dada por Deus, e a esta ele justamente impõe a sua ordem. E é justamente não aderindo a essa ordem dada por Deus que ocorre o mal. Por isso, o livre-arbítrio é um bem necessário, sem ele não poderíamos viver retamente. Se escolhermos agir mal, possuindo o livre-arbítrio, temos a capacidade de retornar à justa ordem. Assim concluímos que o livre-arbítrio é um dom, certo, para agir de acordo com a vontade para agir de acordo com o cosmos, certo? E apesar de a vontade ser livre, ela pode escolher entre fazer o bem e o mal. E aí, por ela ter a capacidade de escolher entre o bem e o mal, ele considera o livre-arbítrio como um bem médio, porque está entre o bem maior, que é Deus, e os bens transitórios deste mundo. Poderíamos nos perguntar então, por que então Deus nos fez sem vontade livres, já que por meio dela nos tornamos maus? Agostinho diz que se Deus tivesse ter criado tudo na mais perfeita entrega a Deus, isso não seria dificultoso. Também nós não seríamos seres racionais dotados de liberdade, mas apenas seres determinados a seguir. Por isso, o fato de nós fazermos escolha ainda não é a liberdade, mas apenas a condição necessária para tal. E aí, só finalizando bem rapidamente, porque o meu tempo já esgotou, certo? O livre-arbítrio e liberdade. E aí, somos realmente livres, certo? Agostinho defende que sim, que a gente desde já somos realmente livres. Porém, ele não reduz esse conceito de liberdade apenas a escolhas, né? Ele não reduz esse conceito de liberdade, como muitos interpretaram, ao livre-arbítrio, né? Ele vai justamente centrar na vontade. Centrar o modo da vontade significa justamente dizer que pode
no final do livro 3, a teoria da graça, ele vai dizer que ela permanece intocada no plano da transcendência. Já a condição humana está iniciada por causa da subversão. E aí o que acontece? O movimento maldoso da vontade é próprio dela, mas não é natural, certo? O movimento natural é justamente buscar suas origens. E aí, ela é no homem um movimento livre da alma, tanto para adquirir como para evitar a alma. E esse movimento necessário de retorno às origens é justamente a inquietude do homem neste mundo, que busca saná-la. Ele busca sempre a planificação humana, a felicidade. Quando este movimento natural de buscar suas origens é contrário, justamente ocorre o mal. E aí esta inquietude é um querer recuperar a unicidade perdida, ou seja, a condição de sermos livres. Porém, como a natureza está corrompida, ela precisa ser restaurada. E para isso, Sérgio Agostinho vai dizer que para que ela seja restaurada, é preciso da graça. Ou seja, porque eu querer o bem está ao meu alcance, mas não porém que praticá-lo. Só através da graça é que eu posso alcançar esse bem. E aí ele vai dizer que essa graça é um dom dado por Deus, certo? Que vem justamente restituir a vontade humana que encontra-se fragilizada. Essa graça é uma aceitação livre, você pode aderir ou rechaçar, certo? E aí ele conclui que quando você, a sua vontade, adere à vontade do bem maior, adere à vontade de Deus, aí sim você possui a liberdade, que é justamente o fim do livre-arbítrio. Desculpa aí, gente. Amém. Menina, essa vai ser, mas esse cara. Sou eu agora, Pois é, meu amigo, eu queria aqui, antes de mais nada, dar os parabéns aos companheiros que vêm aqui prestigiar a sua explicação, que por sinal está muito boa, não é? O trabalho está bem redigido, corretamente escrito, bem pensado, bem articulado. Eu gostei, deu recado. Tá bom? Temos aqui algumas observações a fazer, não é? Não sobre o que você escreveu, mas sobre o próprio conteúdo do trabalho, que não leva a pensar. Quando a gente fala de muita coisa de filósofo, etc., dá a impressão de que nós estamos falando de coisa lá do arco da velha. Uma coisa do passado, distante da gente, enfim. E é sobre isso que eu quero colocar aqui. Você coloca lá na sua introdução, não é? No penúltimo parágrafo, eu vou dizer o seguinte: o que é o livre-arbítrio? Porque ele tem relação intrínseca com a liberdade humana, não é? Pois é. Você já disse isso aí. O que a gente chama aqui de livre-arbítrio, nada mais nem nada menos é do que a grande questão, não é? Discussão sobre o que nós chamamos de liberdade. Ele usa aqui a expressão livre-arbítrio, etc. E aí ela diz ainda, né? O que tem a ver vontade livre com o mal? Essas perguntas foram discutidas e apontadas na obra, etc. Nela, Agostinho escreve para dar uma explicação racional para um problema tão comum de sua época. Eu diria, da nossa época, não é? A existência do mal no mundo. E aqui eu disquei o seguinte. Isso aqui é coisa complicada, tá? Quer dizer, Agostinho, como um filósofo, ele não se concentra com certas coisinhas, mas ele procura uma explicação racional, ou seja, explicação fundamentada, por isso mesmo, lógico, quanto a seus fundamentos, sobre um problema que não é um problema só da época dele, mas é um problema de toda a história da humanidade, inclusive do nosso tempo. Quer dizer, a existência do mal no mundo. E o que é que nós chamamos de mal aqui? Não é? Quer dizer, talvez o conceito mais genérico assim, para o mal é o quê? Mal é tudo aquilo que nos faz infelizes, que priva o ser humano de uma vida plenitude, não é? De uma vida alegre, de uma vida satisfeita. O mal é a pobreza, o mal é o salário mínimo, o mal é a depressão, não é? O
mal é a corrupção. Então nós temos toda uma gradação aí da experiência do mal. Quer dizer, eu estava vendo, eu assisto muito programas policiais, o pessoal acha que é o avesso do avesso do avesso. E ali você tem uma vivência concreta, não é? Da experiência do mal colocado na vida do povão, assim, num nível mais sutil e mais profundo. Ontem, por exemplo, aparecia lá o caso da menina, adolescente, 14 anos, um pouco, como a gente diz, perturbadinha, não era excepcional, estuprada. Apareceu no mesmo programa o caso de duas crianças cujos pais eram dependentes de drogas, não é? Então essa é uma fase do mal com o qual a gente convive e a gente fica se perguntando. E é aqui que entra a questão. Como é possível a crença num Deus bondoso, criador do mundo, se o mundo é essa merda? Para usar um termo bem novo. Como é possível acreditar na existência, né, de um Deus bondoso e dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus, não é? Com tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer, inclusive de torto. Quer dizer, eu lembraria a vocês que a dificuldade de conciliar os males do mundo com a existência de Deus tem sido, inclusive, uma das desculpas usadas por muitos dos grandes ateus. Inclusive, citaria um contemporâneo nosso, do século XX, não é? Filósofo francês Albert Camus, companheiro do Sartre, ele diz exatamente isso. Né? Todos os males, toda a nossa crença em Deus, não vale o único sofrimento de criança. Então, a fundamentação, digamos assim, do ateísmo, muitas vezes vem pela dificuldade de se conciliar toda essa nossa crença, essa nossa fé, num Deus bondoso, com a existência de um mundo que, na verdade, parece que desmerece tudo isso. Então a gente pensa também que essa foi a grande preocupação do Agostinho, porque naquele momento ali, não é, da época dele, quer dizer, o cristianismo, portanto, se torna a religião oficial do Império,